Salve, salve moçada, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam bem. Então, eu tô aqui para vocês, resolvendo umas questões aí da UBF, da terceira fase da provinha aí que aconteceu em 2023, relativo a 2022. Beleza? UBF 2022. Então, eu coloquei aqui só as aproximações lá que eles colocam pra gente na capa, para usar na hora da prova. Só para lembrar aí que a gente vai precisar usar. E vamos começar aí pela questão número 5, uma questãozinha legal aí. Vamos dar uma olhada. Diz assim, ó: recipientes porosos de cerâmica, chamados moringas, em algumas regiões do Brasil, são tradicionalmente usados para manter a água fresca em regiões de clima quente. Então tá aí a imagem do lado do que seria essa tal de moringa. Minha avó, por exemplo, tem uma dessa daí. Não sei se vocês conhecem, né? Já beberam água desse tipo de filtro aí. Então, ó, graças à água que atravessa o meio poroso e forma uma fina película de água na parte exterior e a sua posterior evaporação, a água na moringa pode atingir uma temperatura até 5 graus Celsius menor que a temperatura externa. Então ele já explicou pra gente por que será que a água ali, quando você vai beber ali do filtro da sua voz, você fala, que água deliciosa, né? Por que será? Que a água fresquinha, ela nem precisa de sistema de refrigeração? Então, justamente é isso que ele está falando. Ó. Você vai ter uma certa quantidade de água que, pelo meio ser poroso, vai ficar contida aqui na parte externa, né? Então, atravessa o meio poroso, forma uma fina película de água e essa fina película vai evaporar. Evaporação precisa de energia. Essa energia vai resfriar ali a água no interior, né? Então pode chegar até 5 graus Celsius menor que a temperatura externa. Esse é o mecanismo. Continuando, seja uma moringa aproximadamente esférica de raio 8 centímetros e emissividade E igual a 1, em um ambiente de temperatura TA, temperatura do ambiente, 36 graus Celsius. Tá? O que ele está falando para a gente então? Ó, esquece o formato irregular da parada aqui, imagina que é uma esfera de raio igual a 8 centímetros. E emissividade E igual a 1. Tá. O que é isso aí? Já vamos ver. Em um ambiente de temperatura TA, então a temperatura externa aqui, a temperatura do ambiente, de 36 graus Celsius. Perfeito ou não? Beleza. Considere que o resfriamento, então isso aqui é importante, ó, vamos até grifar aqui. Considere que o resfriamento por evaporação, tá aqui, ó, o resfriamento por evaporação, é compensado pelo calor absorvido do ambiente, por irradiação. Então tem um balanço aqui energético, né? Quantidade que ele está sendo evaporado de água vai ser compensado pelo tanto que ele absorve de calor do ambiente. E desconsidere outros possíveis trocas de energia, tá? Então só considere esse daí que ele falou. Determine a taxa eta em gramas por segundo, tá? Então é massa por tempo, com qual varia a massa de água contida na moringa. Então, qual que é a quantidade de água ali que vai ser perdida para o ambiente? Quantidade de massa, né? De água ali que estava na moringa e vai ser evaporada. Beleza. Beleza. Então vamos esquematizar mais ou menos o que está acontecendo aqui, tá? O que ele falou principalmente nessa última partezinha ali. Ó, então como a gente já comentou, essa vai formar uma fina... Deixa eu voltar aqui. Vai formar uma fina película de água aqui. Show de bola. E vai ter um calor envolvido na evaporação. Que calor é esse? É um calor latente, né? Calor da evaporação, vou colocar aqui, ó, calor de evaporação. Tá, de onde que ele está tirando essa energia também ali, para considerar um problema? De onde ele está tirando essa energia para evaporar? Ele está falando assim que é compensado pelo calor absorvido do ambiente por radiação. Então, o que a gente vai ter que lembrar? Quando ele fala de radiação, a gente tem uma lei experimental chamada de lei de Stefan Boltzmann. Professor, não estava lembrado. Então, é uma lei experimental que foi elaborada pelos conjuntos de cientistas e foi inclusive utilizada aí para ter uma primeira estimativa da temperatura na superfície do Sol, né? Então o que eles observaram? Que a radiância, esse R, a radiância de um corpo é proporcional à temperatura à quarta potência. Como é que é o negócio aí? Então todo corpo ele emite radiação em qualquer temperatura, tá? Aí você fala, então eu agora aqui nos meus 30 e poucos graus Celsius aí tô emitindo radiação? Exatamente. Você fala, tá, mas é luz visível, professor? Eu tô brilhando? É por isso que minha mãe fala que eu sou brilhante? Então, não exatamente, né?
é onda eletromagnética, mas cada corpo tem um pico de emissão, né? Uma frequência para a qual ele tem uma intensidade maior de emissão. No nosso caso, a gente já sabe que a maior emissão se dá no infravermelho. Ah, tá, então não chega a ser luz visível ali, né? Se aumentar a temperatura, aí vai deslocando esse pico de emissão, né, para outras frequências, né? Ah, tudo bem. Então, beleza. Mas essa relação, então, depende da temperatura à quarta, né? A quarta potência, a radiância. O que é essa tal de radiância? É a taxa de calor por unidade de área. Taxa de calor irradiado. Ah, então, por exemplo, você pega aí você está irradiando para o ambiente e também está absorvendo calor do ambiente por radiação. E sempre depende da temperatura à quarta potência. Essa transferência de calor, né? Então, a taxa de calor. Essa proporção é dada pela constante de Stefan Boltzmann. E isso daí você não precisa saber o valor, né? Porque tá aqui na prova, constante de Stefan Boltzmann. Tá aqui, ó, 5,7, 10 a menos 8. Aí tem uma relação chamada de emissividade. Isso aí depende do material, né? Uma característica do material. E vai variar entre 0 e 1. Então, esse emissividade aqui varia entre 0 e 1. Um corpo ideal, chamado de corpo negro, é aquele para o qual ele absorve toda a radiação que nele incide, né? Então é uma abstração, é uma idealização, e é justamente essa idealização que ele pede para a gente considerar aí. Ele fala, considere que a moringa é um corpo negro, ou seja, considere a emissividade igual a 1. É isso que ele está falando, tá? Então essa razão aqui, ó, a gente já vai pôr igual a 1 aqui. E aí temperatura quarta potência, lembrando que é a temperatura absoluta. Então, temperatura absoluta, temperatura em Kelvin. Show de bola. Isso aí, né, professor? Beleza. Então é isso que você tem que lembrar. Mas essa lei, ela vale tanto para irradiação, então, tanto a moringa, vamos colocar aqui, ó, tanto a moringa ela vai irradiar para o ambiente uma certa quantidade Q1 aqui de calor, porque ela está a uma temperatura, como eu falei, qualquer temperatura que você esteja, você vai irradiar calor. Só que ele também vai absorver uma certa quantidade devido à temperatura externa, a temperatura do ambiente, vou chamar de Q2. Ah, tá, e qual será que vai ser a taxa líquida ali na absorção? Ele vai estar irradiando mais ou absorvendo mais do ambiente? Então, como a temperatura do ambiente é maior, ele vai ter uma taxa líquida de absorção maior, né? Ah, tá. Então, o Q2 aqui, você vai poder falar, o Q2 é maior que 1. Isso que ele está dizendo, né? Ó, o resfriamento por evaporação é compensado pelo calor absorvido do ambiente. Então, você vai ter uma taxa líquida ali, uma potência maior de absorção do que irradiação da moringa. Ah, tá. Então, ó, o saldo aqui do Q2 menos Q1, né? A gente pode dizer aqui, ó, Q2 menos Q1, o tanto que ele absorve vai ser usado para quê, professor? Para evaporar a água. Então, esse é o balanço energético, tá? O tanto que ele absorve em termos líquido de radiação é o que vai ser usado para evaporar a água ali. Então, essa que é a sacada do exercício, isso que você ia precisar fazer ali em termos de balanço energético, tá? Então, vamos dar uma olhada melhor no que significa essa tal de radiância. Ó. Fala assim, é a taxa de calor por unidade de área. Então, ele está falando assim, ó, é a taxa de calor. Então, taxa, calor sobre tempo. E ainda por unidade de área, tá? Então, fica assim, ó, calor por tempo por área é igual ao sigma, que é a constante de Stefan Boltzmann, vezes temperatura à quarta. A emissividade já é igual a 1 ali que a gente tinha falado. Tá, e o Q2 menos Q1, o que vai ser ali, ó? Ah, tá, então vamos colocar. O Q2 vai ser a quantidade de calor que ele absorve. Ah, tá, então olha só. Vamos colocar ali o calor de absorção líquido aqui, eu vou colocar, né? O calor de absorção líquido por unidade de tempo. Então vamos colocar a taxa no qual ele absorve calor, ó. Calor absorvido líquido por unidade de tempo vai ser o quê? O Q2 por ΔT menos Q1 por ΔT. Eu dividi tudo por ΔT aqui, né? No balanço. Eu vou passar a área multiplicando para o outro lado aqui, ó. Então essa área eu vou passar para o lado direito. E a gente vai ficar assim, ó. Sigma vezes área vezes
Sigma e a área vai aparecer tanto no Q2 quanto no Q1, então eu vou deixar eles em evidência. Você poderia até colocar assim, ó, temperatura T2 menos sigma A T1, né? E aí vai ficar sigma A em evidência, vai ficar T2 a quarta menos T1 a quarta. Só que quem que é T1 e T2 ali nesse caso, tá? A temperatura que ele vai absorver, o Q2 ali, é devido à temperatura do ambiente externo, é o TA. Então vou colocar, ao invés de T2 aqui, ó, vamos chamar com os nomes certos, TA. E a temperatura T1 é a temperatura da água na moringa. Quanto que vale essa temperatura? Temperatura interna, né? A gente já vai ver, depois a gente substitui os valores aqui. Então só vamos colocar aqui, ó, é a temperatura interna da água ali. Então isso vai ser a taxa de absorção líquida de calor irradiado. Sigma A, TA a quarta menos T int a quarta. Isso vai ser igual ao que mesmo? O que era o nosso balanço energético? Isso vai ser igual ao calor evaporado. Então a gente vai colocar aqui essa quantidade aqui. Vai ser igual ao calor da evaporação. Só que como a gente dividiu tudo pelo tempo, né? A gente quer saber a taxa, tem que dividir pelo tempo aqui também. Ah, tá. Então já vamos separar. O que é esse calor de evaporação? É um calor latente, né? Então seria a massa vezes o calor latente de vaporização. E aí aparece pra gente o que a gente queria. O que a gente quer, professor? A gente quer isso aqui, ó. A massa de água que evapora. A taxa, né, na verdade. A massa por unidade de tempo. Não é isso que ele falou no exercício, ó. Determine a taxa eta em gramas por segundo. Então esse aqui, ó, é o nosso eta. Massa por tempo, ó. Vamos substituir. Esse é o tal do eta. Isola aqui, nosso digníssimo aqui, nosso digníssimo eta. E aí fica assim, ó. Sigma A, TA quarta, e divide pelo calor latente de vaporização. Show de bola? Isso aqui, ó, é sigma, só vou colocar a área. O que é a área? Lembra que ele falou para considerar uma esfera? Então é a área da superfície esférica, né? 4πr ao quadrado. E aí o resto continua igual, tá? Então eu vou copiar essa brincadeira aqui, ó. Para outra folha. Não copiou tudo, infelizmente. Mas tá aqui. Beleza, agora é só substituir os valores, tá, pessoal? Então agora você fala, agora deixa comigo, né, pessoal? Então, as continhas aí não são tão legais não, hein? A constante de Stefan Boltzmann, se a gente olhar aqui, vamos voltar. 5,7 10 a menos 8, tudo no SI. Então 5,7 10 a menos 8. 4π. O raio era 8 centímetros, se eu não me engano. 8 centímetros, então tem que deixar em metro. 8 vezes 10 a menos 2 metros. Ao quadrado, né? Então tá ao quadrado. E aí sobra a parte mais chatinha de todas aí, ó. Temperatura quarta. Então qual que é a temperatura do ambiente? Ele fala que é 36 graus Celsius. Vai botar em graus Celsius? Não, não vai morrer no fim do campeonato aqui não, hein? Pelo amor de Deus, o guerreiro. Aqui tem que ser temperatura absoluta, né? Então 36 mais 273 aí. Temperatura em Kelvin. Então vai lá. Da temperatura dá 309. 309? Isso. 309 Kelvin. A quarta potência menos temperatura interna. Temperatura interna, ele fala aqui, ó, no enunciado, que ele pode atingir temperatura até 5 graus Celsius menor que a temperatura externa. Então é isso, é 5 graus Celsius menor, então é como se fosse 31 graus Celsius, né? Daí vai dar 304 Kelvin. Temperatura em Kelvin, a diferença em graus Celsius é a mesma que a diferença em Kelvin. Beleza. Então, e aí divide pelo calor latente de vaporização, aí toma cuidado também, ó. Aonde que tá isso? Calor latente de vaporização da água, 540 caloria por grama. Vai deixar em caloria? Não também, né, meu guerreiro? Aqui você tem que substituir, ó, caloria para joule. Vai deixar tudo no SI, tudo bonitinho, daquele jeito
que a família brasileira gosta. Então, ó, você vai colocar aqui, ó, 540 vezes o 4,2 aí, transformando para Joule, tá? Eu não vou fazer essa trabalheira de conta. Ah, lembrando que o π aqui é para aproximar por 3, né? Na capa da prova ele também tá falando para usar π igual a 3. Aí, fazendo esse trambolho todo aí, você vai chegar na resposta de aproximadamente aqui, ó, 1,11 vezes 10 a menos 3 gramas por segundo. Então essa é a taxa de evaporação aí da água da moringa. Aqui é só uma observação, se você quisesse, você ia conseguir simplificar isso aqui e utilizar uma aproximação binomial, né? Mas a ideia era mais mostrar o raciocínio aqui para vocês, como que eu tinha que pensar na conservação de energia e lembrar da lei de Stefan Boltzmann para resolver esse exercício aí, tá? Então, espero que tenha ficado claro. Lembrar desses conceitinhos aí. Espero que vocês tenham aprendido e ficado mais inteligentes, né? Muito bem, pessoal. Então a gente se vê aí na próxima questãozinha. Falou? Até mais!